Fala, amantes do futebol, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tática Didática. E no vídeo de hoje a gente vai falar e entender quais foram as dinâmicas utilizadas para esse primeiro confronto da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Paranaense, que terminou em 2-2. Mas antes disso, queria deixar um recado para vocês, darem uma olhadinha no nosso clube de membros, que é o Tatiquista, e também se inscrever no nosso canal, que ajuda muito o nosso projeto. Então bora direto para a vinheta, que depois tem um conteúdo muito legal para vocês. Bom, quando a gente tenta entender quais foram as dinâmicas principais do jogo, eu acho que a dinâmica principal das duas equipes foi a tentativa de marcar pressão ao adversário. Tanto a equipe do Atlético Paranaense como a equipe do Flamengo, como a gente está destacando aqui, que é a equipe que a gente tenta ter a análise, ter o olhar tático, tentou a todo momento pressionar o adversário e dificultar a saída de bola do adversário. Mesmo o Atlético Paranaense, com os três zagueiros, como a gente já tinha comentado que utilizaria, o Atlético Paranaense não teve muita facilidade para poder sair, para poder construir o jogo desde a sua zaga, né? Desde esse passe, indo passe a passe pelas fases de construção, tocando bola tranquilamente. O Flamengo pressionava, o Flamengo subia o seu bloco de marcação e não deixava com que o Atlético Paranaense trabalhasse essa bola com muita calma. O Flamengo também teve essa dificuldade, o Atlético Paranaense também pressionava a equipe do Flamengo. Tanto que um dos números que a gente pode destacar na partida é que o Flamengo perdeu 17 posses de bola no seu campo de defesa. Quando a gente pega esses números e tenta analisar o trabalho do Renato Gaúcho, a gente vê que o Flamengo perde entre 5 e 6 bolas por jogo. Então, realmente, o Atlético Paranaense dificultou muito a saída de bola do Flamengo, e isso explica uma série de fatores pelo qual as equipes tiveram dificuldade, principalmente a equipe do Flamengo. Logo no início da partida, a gente já via algumas dinâmicas que o Atlético ia utilizar, que é esse cruzamento do lateral esquerdo, Abner Vinícius, que fez uma partida muito boa, um lateral jovem, é muito bom lateral, é campeão olímpico. O Atlético Paranaense pesava muito a área do Flamengo, o Atlético Paranaense alargava o campo para as distâncias, que a gente chama, as janelas, ficassem bastante espaçadas. Então, nesse momento aqui, a gente tem o Ilharão baixando na linha da zaga para poder auxiliar, senão a gente teria um 3 contra 2. Olhem como a gente tem essa janela aqui entre o Rodrigo Caio e o Abner Vinícius, que é o lateral adversário. Então, a gente já sabia que o Atlético Paranaense ia usar esse mecanismo, que é esse cruzamento aqui do 3, que a gente chama de cruzamento dos 3 quartos, que é de fora da área, ao invés de ir até a linha de fundo, para poder encontrar esse jogador exatamente nas costas da marcação do Flamengo. Uma das dinâmicas que a gente tinha trabalhado também era que o Flamengo ia precisar vencer esses duelos quando tivesse 1 contra 1 e 2 contra 2. Um dos jogadores que mais venceu esses duelos no jogo foi o Michael. O Michael vencia bastante duelos, principalmente nessa parte inicial do jogo, onde ele variou pelo lado direito e pelo lado esquerdo, e teve mais 2 ou 3 bolas pelo lado direito, e ao decorrer do jogo ele voltou a cair mais pelo lado esquerdo. E a gente vê aqui a dinâmica, como que mesmo ele venceu 3 duelos aqui, e o Flamengo abriu pouca opção. A gente tem 6 jogadores do Atlético Paranaense pisando na área, e além do Michael que está com a bola, a gente só tem 2 do Flamengo. Então é muito difícil que o Flamengo conseguisse. O Flamengo precisava povoar essa área, precisava colocar mais jogadores nessa área para poder criar mais chances de perigo contra a equipe do Atlético Paranaense. E aí, logo aos 15 minutos, o Flamengo tem uma bola parada, tenta fazer uma bola no segundo pau para o Léo Pereira ou para o Rodrigo Caio escorar lá para o meio da área. O lance se desenrola, o Gabigol tenta um chute, e aquela linha milimétrica ali faz com que o Thiago Maia esteja em posição legal e o Flamengo abre o placar. Nesse momento que o Flamengo abre o placar, o Renato, eu acho que muda a postura da equipe. Ele pede à equipe do Flamengo para se conservar um pouco mais,
não pressionar tanto o adversário, pressionar num bloco médio e trabalhar bastante a bola, tentar utilizar mais a bola com mais posse, com mais calma, ao invés de tentar passes mais diretos, de tentar transitar mais tempo. E aí eu acho que com o placar aberto, com 1-0, o Atlético Paranaense tenta sair mais para o jogo para buscar o resultado, para buscar o empate, e o Flamengo tentou promover algumas dinâmicas que não deram muito certo. Então, a gente pode ver que nesse lance o Flamengo recupera uma bola no meio de campo, o Everton Ribeiro, jogador, já acha as costas do Gabigol, já acha as costas da zaga, com o Gabigol fazendo esse movimento, mas a gente vê que a gente não tem nenhum jogador do Flamengo aqui no meio de campo para poder ajudar a pesar essa linha, né, junto com o Gabigol. Então o Gabigol leva, corta para o meio, tem a finalização, e aí quando a gente falou, quando a gente trabalhou e analisou a equipe, a gente falou que o Flamengo precisava pesar, precisava ter movimentação, criar novos mecanismos, e um desses mecanismos que a gente sentia falta era que quando o Gabigol saía, alguém infiltrasse para assumir o lugar dele. Então eu acho que aqui nesse momento o Gabigol tem a finalização, tem o Santos rebate, tem o rebote, e ninguém do Flamengo está aqui para poder pegar esse rebote, essa rebatida. Então eu acho que essa dificuldade, o Flamengo teve essa dificuldade contra a linha de 5, mais uma vez o Flamengo teve dificuldade contra essa linha de 5, o Flamengo triangulava alguns passes para colocar o Michael em chances do 1 contra 1, e isso aconteceu muito mais porque a equipe do Atlético Paranaense também tentava sair para o jogo, e o Michael teve chances de duelos 1 contra 1, até que ele conseguiu vencer alguns duelos, outros ele teve um pouco mais de dificuldade, mas as dinâmicas do Flamengo de ataque basicamente foram essas. Acho que o Flamengo precisava fazer mais algumas alterações. Uma das dinâmicas defensivas que a gente pode exaltar a equipe do Flamengo era como o Flamengo limitava o jogo das alas do Atlético, principalmente o lado direito. Então a gente vê como que o Flamengo tentou, na maior parte do tempo, fazer esse 2 contra 1 no lateral, principalmente quando era o Nicão. O Flamengo tirou bastante o jogo do Nicão e acabou sofrendo gol pelo outro lado, com o Terãs e com o Abner Vinícius, mas o Nicão a gente conseguiu tirar bastante do jogo. Faltou criar essas mesmas dinâmicas para o lado direito da defesa rubro-negra. O Atlético Paranaense, o primeiro tempo, logo no final do primeiro tempo, o Atlético Paranaense tem um escanteio também, tem uma chance de perigo, e quando a gente volta para o segundo tempo, logo no terceiro minuto do primeiro tempo, o Flamengo toma o gol de empate, o que quebra um pouco o que foi falado no vestiário pelo Renato, né? O que foi trabalhado pelo Renato no vestiário. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse escanteio é como o Flamengo precisava ter feito uma troca de marcação um pouco mais rápida, precisava ter tido um entendimento da jogada um pouco mais rápido, como os jogadores precisavam ter tido um entendimento da jogada. O Atlético tem a chance de gol, vai para escanteio, o Terãs coloca a bola já para bater e os zagueiros do Atlético Paranaense sobem rápido. Descem para a área, né? Sobem para a área rápido. Essa subida, a gente pode identificar que os dois zagueiros do Atlético Paranaense eles estão praticamente sem marcação. O Andrés Pereira já perdeu neles a vantagem cinética, já estão com vantagem cinética sobre o Andrés Pereira, já estão bem mais velozes do que o Andrés. O Rodrigo Caio está tentando se movimentar, sendo que são dois jogadores. E a gente criticou, o Léo Pereira foi muito criticado, só que o que acontece é que tem uma troca de marcação que prejudica ele no movimento de atacar a bola, no movimento de pular para poder cabecear a bola. Ele tá fazendo essa marcação aqui nesse jogador, como a gente destacou, e o que vai acontecer? O Felipe Luiz vai trocar com ele, e esse jogador aqui, que é o Pedro Henrique, vai atacar o espaço exatamente na frente do Felipe Luiz. Se calhar, o que era melhor? O Léo Pereira seguir com o marcador que ele já estava, e o Felipe Luiz se posicionar para poder tentar defender
o ataque do Pedro Henrique. Então, como a gente pode ver, o Felipe Luiz sai de trás e tira o outro jogador, e o Léo Pereira fica longe, já está muito distante para poder encostar no Pedro Henrique e poder fazer a marcação e evitar com que ele faça o gol. Com esse gol, o Atlético Paranaense cresce um pouco na partida, mas logo em seguida o Flamengo tem uma chance, que era um dos espaços que a gente tinha comentado também, que o Flamengo ia precisar atacar, que era esse espaço na entrada da área. E o Flamengo recebe essa oportunidade, o Thiago Maia recebe esse passe, recebe esse cruzamento do Isla, domina a bola e faz a finalização errada. É uma das poucas chances que o Flamengo teve, mas o Flamengo o Flamengo precisa ter um entendimento. O Flamengo é uma equipe que cria bastante e perde esses gols, né? E perde gol. Então o Flamengo precisa começar a entender que oportunidades como essas, o Flamengo precisa decretar o resultado da partida. Às vezes um 2-1, acabou de tomar o gol, com 3 minutos, com 5 você faz o 2-1, você muda a história da partida, muda a história do confronto. Então o Flamengo precisa trabalhar melhor as decisões, principalmente de finalização, de decisão de jogo. Uma outra dinâmica, e aqui, mais uma vez, eu vou exaltar a partida que o Willian Arão fez. O Willian Arão parece que quanto mais tempo passa, mais ele entende da posição dele, que é ser primeiro volante. O Willian Arão joga muito bem de costas. O que ele livrou de pressão, fazendo um domínio orientado, dando passe de primeira, o que ele fez isso nesse jogo foi coisa de louco. O Ilharão realmente é um jogador que parece que está em constante evolução. E o Flamengo tentava fazer essa dinâmica com o Ilharão na base e o Andréas e o Everton Ribeiro lado a lado para receber esse passe. Assim que o Ilharão conseguisse girar, se o Ilharão conseguisse girar da pressão. E o problema do jogo, a dinâmica do jogo do Flamengo que fez falta foi exatamente a continuidade dessa jogada com o Andrés e com o Everton Ribeiro. Os dois tiveram muita dificuldade. O Renato Gaúcho até falou na coletiva sobre a grama sintética, mas eu acredito que apesar de atrapalhar, não foi um fator determinante. Eu acho que a forma as dinâmicas que o Flamengo está utilizando, os jogadores ainda estão tentando, não sei se eles ainda estão tentando assimilar o que o Renato está tentando implementar, principalmente quando a gente joga com defesas de linha de 5, mas o Flamengo não conseguia dar prosseguimento nas jogadas com o Andréas e com o Everton Ribeiro. Então, o Atlético cresce um pouquinho na partida, também não tem esse domínio gigantesco, mas o Atlético encontra um gol pesando a área, trazendo jogadores, alargando o campo com seus alas e pontas, atacando esses intervalos, atacando as janelas entre o zagueiro e o lateral, entre o zagueiro e o zagueiro, e o Renato Kaiser faz o 2-1. E a partir daí, o Atlético Paranaense, o Valentim promove algumas mudanças para tentar recompor o fôlego do time e baixar um pouco as linhas da equipe. O Flamengo também faz mudanças, o Gabigol acaba sentindo, o Thiago Maia sai para o Vitinho, o Flamengo acaba promovendo essas mudanças e essas mudanças elas não surtem tanto efeito. O Atlético, apesar do Atlético baixar a linha, o Flamengo tem um domínio da posse de bola, mas ele não domina muito o jogo, né? Como a gente falou aqui também contra o Cuiabá, o Flamengo tinha posse de bola, mas o Flamengo não estava dominando o jogo, o Flamengo não pressionava o adversário, não sufocava o adversário, principalmente a equipe do Atlético Paranaense, que estava muito consciente do que estava fazendo. E aí o Flamengo ainda acha algumas bolas com o Vitinho, o Diego Ribas. O Vitinho faz algumas inversões de jogo, a gente tem algumas oportunidades. Nesse lance o Vitinho acha um passe no Pedro que ele não consegue dominar. Nesse outro lance ele vira uma boa bola para o Isla. E as dinâmicas do jogo, o jogo vai chegando no final e tudo indicava que o jogo ia terminar 2-1 para o Atlético Paranaense, que parecia ser uma equipe segura. Dava a bola para o Flamengo não conseguia
furar o bloqueio da defesa, principalmente no meio de campo. Trabalhava muito a bola pelas laterais, mas a parte central do campo não estava sendo muito dominada, não tava conseguindo controlar as ações do jogo nesse setor. E aí o que acontece é que o jogador Atlético Paranaense faz um pênalti e o Pedro, com muita tranquilidade, empata a partida para o Flamengo. É um saldo muito positivo, eu achei um saldo muito positivo em relação ao placar, mas em relação ao desempenho, eu acho que deixou a desejar um pouco. Acho que talvez até a gente possa levantar um histórico em Renato Gaúcho, tem a dificuldade de trabalhar dinâmicas com a defesa com a linha de 5, mas ele vai precisar trabalhar essa dinâmica porque vai ser uma dinâmica que o Atlético Paranaense vai usar novamente, e além disso eu também acredito que vai ser uma dinâmica de linha de 5 que o Abel Ferreira, que é um excelente técnico também do Palmeiras, vai utilizar na final da Libertadores. Então a gente fica nessa expectativa do Flamengo conseguir criar melhores alternativas para a saída de jogo, quem sabe a utilização do Gabigol e do Pedro juntos, para poder pesar mais a área do adversário, para poder desconcentrar, para poder tirar a referência do adversário, com o Gabigol movimentando do jeito que ele gosta de fazer. Hoje, a gente tira o nosso centroavante da área e quase ninguém consegue pisar na área para poder fazer essa substituição, já que o Gabigol sai muito, então com a entrada do Pedro seria uma boa alternativa. Obviamente que a equipe do Flamengo está sem dois jogadores que fazem bastante diferença, que é o Arrascaeta e o Bruno Henrique, mas como a gente não tem a certeza do retorno deles, eu acho que a gente precisa trabalhar melhor essas dinâmicas para poder, quem sabe, aí, se classificar para a final da Copa do Brasil e ter um resultado positivo também na final da Libertadores. Beleza? Então eu fico por aqui. Até logo. Valeu!